Bom pessoal, bom dia, aqui é o Marcelo novamente do Portal Empregabilidade, para a gente ter mais uma conversa. E hoje eu quero falar sobre inteligência. Por que inteligência? E não é qualquer inteligência, é inteligência de mercado, inteligência dentro das empresas. Eu tenho lido muito a respeito desse assunto, porque ele me interessa em dois aspectos, tanto no empresarial, com o Portal Empregabilidade, com as operações que a gente realiza, como formação pessoal também. Lembrando que eu estudo psicologia, psicanálise, e sou formado em administração, e as coisas se misturam de uma forma muito bacana, muito positiva. Então, quando eu falo de inteligência de mercado, é reflexão interna. É a empresa prestar atenção em cada operação que realiza e principalmente em cada informação que ela tem na mão. Porque muitas vezes informações relevantes, dados que podem gerar inclusive novas formas de gerar lucro, ou no mínimo reduzir despesa, custo, esforço e desgaste de equipamento, desgaste de pessoal, está na frente dos olhos, mas por atenção, nós empresários, nós gestores, nós funcionários, porque a responsabilidade não é só do proprietário da empresa. Aliás, todo funcionário, e fica a dica para quem está começando a carreira agora, todo funcionário que se coloca como parte integral, como de certa forma dono da empresa, no sentido da responsabilidade para que aquele negócio dê certo, saiba que você tem muita chance de ser muito bem sucedido. Assumir a responsabilidade sobre aquilo que faz e sobre aquilo que você faz e segue adiante, ou seja, que vai passar pela mão de outra pessoa da equipe, ou que vai chegar ao cliente da empresa ou ao fornecedor, faz grande diferença. Mas para a gente não perder o foco da inteligência de mercado, a atenção tem que estar especificamente na identificação de oportunidades escondidas. Onde que elas ficam escondidas, Marcelo? No custo oculto. Eu vou dar um exemplo do que é custo oculto a partir da minha experiência profissional. Não demorou muito tempo, quando eu trabalhava para instituições de ensino, faculdades, para identificar dentro do processo de ensino um custo oculto chamado estágio. Aí vocês podem pensar, Marcelo, mas estágio é custo oculto para uma instituição de ensino? É. Quando que isso acontece? Sempre que o estudante dela for ao mercado de trabalho, seja no estágio obrigatório, no estágio não obrigatório, são poucas, muito poucas, raras as instituições que sabem dizer exatamente quanto custa para ela, a instituição, aquele estágio. Seja ele bem feito ou mal feito pelo estudante. Se for mal feito, o custo é irreversivelmente maior. Por que ele é irreversível? Porque quando o estudante faz um estágio mal sucedido, isso vai respingar na imagem da instituição de ensino. Denigre a marca, prejudica o reconhecimento daquela instituição. Porque quando o estudante vai para o mercado de trabalho, ele está levando a marca da instituição no peito. Ele pode não assumir isso, ele pode não dar esse valor, mas é intrínseco e é inevitável que a marca daquela instituição vá. Então, quando uma empresa de mercado, por exemplo, deixa que isso aconteça com um representante, com um vendedor, o fator custo oculto está ali também. Depois, quando isso acontece, voltando para a instituição de ensino, através do mercado de estágios remunerados, e esse estudante é contratado por uma empresa através de uma assessoria que não seja dada pela própria instituição, o custo oculto é ainda maior. Por quê? Na verdade, a instituição passa a se tornar um estoque para o mercado. Essas assessorias, essas agências de emprego, essas agências de estágio, pegam o estudante da instituição, encaminham para o mercado e elas vão faturar em cima desse valor, em cima desse estudante. E vão trazer para a instituição de ensino, por conta da legislação existente, custo oculto. O que é esse custo? Alguém dentro da instituição precisa ser responsável por receber a documentação de estágio.
avaliar essa documentação, assinar essa documentação se estiver correta, permitindo que o estágio do estudante aconteça. Depois, tem que guardar essa documentação de estágio, ou seja, gerar arquivo físico, papel. Muitas vezes, antes mesmo, tem que emitir certificados de matrícula e frequência para o aluno. Custo, impressão, tempo, arquivamento, controle de documentos emitidos. E depois ainda gerar o acompanhamento de estágio, que precisa ser feito obrigatoriamente, previsto em lei, por um professor com formação na área do estágio, não obstante, preferencialmente, experiência. Ou seja, isso está no fluxo da instituição. Se está no fluxo, me diga qual é o valor. Se a instituição não tem esse valor, é um custo oculto. Ela paga, mas nem percebe. Ué, Marcelo, então onde é que está a oportunidade desse custo oculto? No caso de uma empresa, de um vendedor, né? Ela tem um vendedor que leva o seu produto na mala junto com outros produtos, mas você não é, digamos assim, a marca oficial dessa empresa. Corre o risco de ter o mesmo custo oculto negativo que tem a instituição de ensino? Tem sim. Porque se o comprador identificar uma falha na venda e o teu vendedor não tiver o feeling de perceber isso e trazer para você e mostrar que na verdade a oportunidade se tornou um problema que vai fazer com que aquele cliente não reconheça a tua marca. Muitas vezes a empresa reconhece como bom o vendedor, não necessariamente a marca. O que isso significa? Se amanhã ou depois aquele vendedor abandonar a tua mala e assumir outra, aquele cliente vai permanecer comprando dele, agora de outra marca. Porque o importante para o comprador não era o teu produto, não era a tua empresa, e sim o relacionamento que ele tem com o vendedor. Isso é um custo oculto. Para a instituição de ensino, vou dar um exemplo de como se reverte esse custo oculto em oportunidade. Não deixa que o teu aluno vá para o mercado em forma de produto, de commodity. Estudante não é commodity. Um futuro profissional, um futuro talento, ele tem que ser produto estratégico, ele tem que ser inteligência. E tem que ser reconhecido pela tua marca. Como é que se faz isso? Prepare você e apresente você ele ao mercado. Por que não transformar esse mesmo custo oculto, esse valor que o mercado está te trazendo, e você não pode nem reclamar, porque você não pode se negar a permitir o teu aluno a fazer estágio através de agência. Afinal de contas, se você for uma instituição privada, muitas vezes é o que garante que ele te pague a mensalidade. Só que isso está baixando o teu market share. Por que está baixando? Por causa do custo oculto. Então, uma forma de melhorar teu market share é eliminar esse custo oculto ou direcionar de forma positiva para você. Criar uma espécie de núcleo de empregabilidade dentro da instituição. E dependendo do teu tamanho, ou do quão você disponibiliza mapeando esse custo oculto, você transforma isso numa ferramenta de gestão, que vai te trazer inclusive mais dados. Que dados, por exemplo? Bom, onde está empregado o meu aluno, seja estágio ou emprego? Quem são meus principais parceiros, ou as empresas que mais consomem meus estudantes? Quanto elas estão hoje se disponibilizando a pagar por esse estudante? É o valor real do teu produto no mercado. E quantas dessas efetivamente contratam seus estudantes depois da passagem de um estágio? Geograficamente, onde é que elas se situam? Por quê? Você vai direcionar o teu curso mais para determinada área, vai potencializar determinado trabalho de marketing em cima disso. Isso é inteligência. E o melhor, se você tiver uma ferramenta de gestão, você vai poder cruzar esses dados e ofertar para essas empresas, que daí sim vão se tornar tuas parceiras e dizer, olha, aproveita esses meus dados e, entre outras coisas, você pode melhorar a gestão da tua equipe, identificando bons talentos, gestores de projeto e gestores de
equipe a partir de dados simples e gratuitos que podem vir do estágio. Bom, nesse sentido, a gente inclusive consegue auxiliar as empresas e as instituições de ensino a organizar, a identificar e organizar esse tipo de custo oculto. Fica a dica, primeiro, em pensarem onde e como buscar essas oportunidades no custo oculto. E se precisar de uma ajuda, a gente está aí. Ok, gente? Era isso por hoje. Abraço e boa sorte para todo mundo.